Olá, boa tarde. Sejamos todos mais uma vez bem-vindos a mais uma reflexão. Hoje, sábado, 10 de outubro de 2020. Hoje, a nossa queridíssima Maria Marlene Marques vai nos falar sobre tempo de confiança. Marlene, seja muito bem-vinda. É um prazer, uma alegria ter você aqui conosco. E eu já vou te colocar na roda aí, Marlene, pedindo a você para falar desse... Nós ouvimos dizer que você e o pessoal do Bezerra de Menezes, o grupo, né, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, em Londres, tem um projeto novo. Conta para a gente aí, Marlene. Fala para a gente do que se trata, por favor. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus seja conosco, nos inspire e nos ajude. É um prazer estar aqui, a convite do Alexandre, da Daniela. Eu quero apresentar para vocês um livrinho. Ele tem poucas páginas. Ele nos conta um pedacinho da vida do Bezerra de Menezes. Tem um roteiro para fazer o Evangelho no Lar. Tem a prece de Bezerra de Menezes. Tem um breve comentário sobre Jesus e a prece de Cáritas. São feitos em português, metade dele em português e a metade em inglês. Quer dizer, não tem desculpa para quem fala em inglês não ter o conhecimento tão básico. Tem a carta que o Bezerra escreveu para o irmão dele do Credo, lembram? É maravilhosa essa carta. É uma carta que, por mais que tu ouça, cada vez que tu ouve, tu te emociona. E quem quiser pode ligar para mim, mandar pelo WhatsApp o seu nome e o endereço, ou para o Alexandre também, que a gente manda entregar em casa sem custo. A gente posta no correio e vai chegar em qualquer parte que seja necessário, inclusive do Brasil. Se alguém do Brasil quiser, a gente está mandando também. Também nós estamos lançando, mas aí é para grupo de estudos, um EGID que foi assim, ó, muito bem feito, resumido, mas assim, muito cheio de conteúdos. E também a gente vai começar o ano que vem o curso do EGID, que vai durar, se eu não me engano, 6 meses, porque nós estamos vivendo em tempo que não podemos perder tempo. A própria doutora Marlene Nobre, antes de desencarnar, 2 meses antes dela desencarnar, ela esteve aqui em Londres, e ela nos disse, nós não podemos mais fazer cursos de 3, 4 anos, fazer 2, 3 cursos para depois poder trabalhar na casa espírita. O tempo urge, diz as palavras dela. Nós temos que estudar, nos aplicar para passar a doutrina. E estamos aqui também, vamos ter o curso vai começar talvez em final de novembro. Quem quiser, olhe o próprio Alexandre vai divulgar para nós também, e nós no Face do Bezerra, Passes e Radiações de Edgar Armond. Então, quem quiser, já tem esse livro, Sem as Figuras, pode procurar na internet, Passes e Radiações de Edgar Armond. Maravilhoso, te dá uma noção de como fazer o passe, a magnetização, com figuras ilustrativas. Nós não temos esse livro aqui na Inglaterra, estou tentando que alguém vá para o Brasil e traga para nós alguns livros, mas, como eu disse, tem na internet sem as figuras, mas depois a gente troca a figurinha. Muito bom. Só reforçando, né? Quem tiver interessado, né, na publicação que o Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes, Spiritist Society, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, em Londres, está disponibilizando, pode entrar em contato tanto com a gente aqui pelo Facebook, é só passar a mensagem que a gente encaminha a sua mensagem, ou pode procurar a própria página do Bezerra de Menezes, Spiritist Society, London, e aí entrar em contato direto com eles. Também, quem tiver interessado nessa publicação do estudo sistemático da doutrina espírita, que o Bezerra de Menezes está disponibilizando, o mesmo procedimento. Entra em contato com a gente ou diretamente com eles, e a gente dá um jeito de se comunicar e fazer com que a publicação chegue às mãos de quem estiver interessado. Bom, Marlene, mais uma vez, é com muita satisfação, com muito carinho, com muita gratidão que você é recebida aqui hoje.
A palavra é sua. Obrigada, a gratidão é minha, o prazer é meu de receber o convite para de vocês. Bem, tempo de confiança. É uma passagem curta do livro Caminho, Verdade e Vida, o primeiro livro psicografado da coleção de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, o que é esse livro? Esse livro ele é feito assim, as parábolas são descritas, são simplificadas no nosso linguajar. Ela não perde nada com o original, mas o Emmanuel simplifica para nós. E esse tema é o número 40, capítulo 40 do Caminho, Verdade e Vida, tempo de confiança. Eu estava procurando alguma coisa para falar e eu peguei este livro e eu ia abrir ali. Bom, então tá, né? Para a gente falar. E eu achei o tema muito adequado para a época que nós estamos vivendo. Então ele começa simplesmente assim: onde está a vossa fé? Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o que é fé. A maioria das pessoas acham que a fé é aquela coisa fervorosa, quase que alucinante, de meu Deus, a fé é confiança. A fé é confiança, eu tenho o hábito de dizer que a fé é como um bebê, que quando está no colo da mãe, ele confia na mãe. Ele sabe que através daquele ser que ele conhece pelo cheiro, ele vai ficar bem. Quando uma criança pequena chora, a mãe pega no colo, ela se acalma, ela se sente segura. Então, vamos fazer uma reflexão de onde e como está a nossa fé. Então, lá nos tempos que Jesus estava conosco aqui na Terra, encarnado, numa reunião com os seus discípulos, a tempestade estabelecera perturbações no ânimo dos seus apóstolos, dos apóstolos mais fortes, desorientados ante a fúria dos acontecimentos, socorrem-se em quem? Jesus. Gritam eles em altos brados: ó Mestre, atende-nos. E pergunta, Jesus, o Mestre, atende, e pergunta, onde está a vossa fé? E aí tu lembra de várias passagens do Evangelho, para quem já leu o Evangelho, seja a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, onde é que está a nossa fé? Que confiança nós temos? Vocês lembram daquela passagem bíblica que estava dando uma tempestade e tinha os apóstolos que foram pescar, estavam com medo? Jesus veio caminhando sobre as águas. E Pedro, surpreso, olha, e Jesus disse: vem, Pedro. O Pedro ficou olhando nos olhos de Jesus, saiu do barco e continuou caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus. Quando ele se deu conta que ele não estava mais dentro do barco, que ele olhou para baixo, o que aconteceu? O medo. E ele afundou. O que é isso? É fé. Quando Jesus disse vem, ele acreditou em Jesus e foi, mas ele não tinha fé nele. Ele não tinha ainda assimilado o verdadeiro sentido da fé. Então, assim, é um parágrafo pequeno e que o mestre perguntou para eles, né? Atendo-os e pergunta-lhes, onde está a vossa fé? Onde está a minha fé hoje? O quadro sugere ponderações de largo alcance.
A ponderação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança. Quando tudo parece perdido, obscuro, é nesta hora que a fé é importante. Quem já não passou por momentos difíceis na vida? Amorosos, financeiros, de saúde, até motivos egoístas, porque nós ainda somos levados muito pelo nosso ego, nosso orgulho. A gente sempre quer mais a lei do pequeno esforço. Qual é a motivação? Qual a ponderação que Jesus indica claramente a nós? Confiança em tudo. Tem pessoas que fazem um curso para determinada área de trabalho. Quando está na metade do curso, a pessoa já se desanima. Aí empurra com a barriga, desculpa a expressão, né? Vai tirando as notas básicas para conseguir se formar. Aí se formou. Ela está apta a trabalhar na sua área? Qual o motivo que levou esta pessoa a fazer esse curso? Por amor à profissão? Pelo lado financeiro, ser mais rentável? Para satisfazer o seu ego e ter um DR na frente do nome? O que ela faz? Ela recebe um não na primeira entrevista ou segunda, ou ela consegue um emprego e poucos meses depois ela é dispensada, ela ou ele, né? Por quê? Porque ela não estudou o suficiente. E nós temos que olhar a nossa vida como um livro aberto. Cada dia é um aprendizado. Ah, mas como, Marlene? É um aprendizado. Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos dos nossos companheiros de jornada, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, de uma flor. Uma vez, há alguns anos atrás, logo que eu cheguei aqui no Brasil, há 20 anos atrás, era difícil tu conseguir uma tulipa. Quando eu cheguei aqui, fiquei encantada com as cores e com as várias formas da tulipa. E a minha filha sempre sentia muito frio, ela era adolescente, o aquecedor dentro de casa estava acho que quase 30 graus. Eu botei aquele buquê de flor num vaso, fiz alguma coisa e sentei na sala para ler. Daqui a pouco eu levantei os olhos, olhei para a mesa, as flores já estavam se abrindo. Não é possível. Eu coloquei isso aí faz uma hora. Aí o que eu fiz? Fechei o livro e sentei na mesa. Gente, façam essa experiência que vocês vão ver como é verdade. Eu fiquei olhando. E eu fiquei uma hora e pouco ali eu admirando. E ela foi abrindo. Aquela que era uma copa, era tão lento que se tu não tivesse prestando atenção, literalmente... Eu cheguei a olhar para o outro lado e visualizar alguma coisa para ver se ela de fato estava se abrindo, se era ilusão ótica. Eu fiquei encantada, eu chorei. Porque eu digo, meu Deus, ela é do frio. Se ela está lá na rua quando está frio, ela demora um dia, 2 para abrir. E o meu maior prazer é plantar tulipa, de ver ela ficar durando vários dias na terra, na temperatura ambiente, que é o habitat dela. Às vezes eu ganho um buquê de flor de tulipas, meu coração chega a ficar apertadinho. Eu adoro flores, mas a tulipa não é para dentro de casa. A minha sala não tem aquecimento. Ela está ali na temperatura ambiente, porque eu não admito
de colocar a tulipa hoje, para amanhã eu ter que jogar ela fora. Então, assim, ó, a ponderação que Jesus quis nos dizer claramente é isto. A necessidade da manutenção de tudo que nós precisarmos na vida é a confiança. Como eu estava dizendo, quem passar por um momento difícil, já passou por um momento difícil na vida, tenta 1001 saída. De repente, tu não vê mais saída. Aí tu relaxa. Adianta nós chegarmos num momento de desespero, queremos alguma coisa, eu vou rezar, porque Deus e a espiritualidade vai me ajudar a resolver a minha vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Rezou? Não. A oração, o Pai Nosso, ele foi dito por Jesus. Olha, tem uma prece que eu amo e ela me completa, que é a prece de Cáritas. Uma outra prece, que não é prece, é um salmo, que é o Salmo 23. Eu digo que ele salvou a minha vida num momento muito trágico da minha vida, eu não via saída. E uma irmã minha copiou do livro Paulo Estevão, que é outra joia preciosa. Para mim, o livro espírita mais informativo do que significa a fé e o esclarecimento. A história de Paulo de Tarso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando tu faz uma oração, que tu visualiza cada frase, tu está utilizando a confiança na espiritualidade maior, em Deus e Jesus. Caminhar me faz em verdes pastos. Tu visualiza que tu está num campinho, num gramado, caminhando, sentindo, de pé descalço, a grama morna nos teus pés. Refrigera a minha alma. Instantaneamente, a tua respiração ela é mais profunda. O oxigênio vai no teu cérebro, no teu sangue, tu te sente quase que flutuando. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Tua vara e teu cajado me consolam. Então visualiza isso. Quem já viu o nosso lar, já prestou atenção por que André Luiz ficou sofrendo mais tempo no umbral, naquela zona, que não deixa de ser aqui na Terra ainda? Porque ele não sabia rezar. Ele não conhecia o Jesus, irmão, com a sua luz crística sobre nós. Ele não tinha confiança. Aí ele passou por aquilo tudo. E um dia, quando não tinha mais saída, ele tinha fome, sede, frio, necessidades fisiológicas. E ele disse, Deus me ajuda. A espiritualidade já estava ali há tempo, rondando ele para levar ele lá para cima. Mas ele não pedia. Ele não ouvia, ele saía de perto, porque ele não conhecia. No mesmo instante que ele pediu auxílio, ele foi recolhido. Olha o que o ego faz conosco. Quando ele estava já no nosso lar, já tinha curado, eu quero trabalhar. Foi lá falar com a irmã, eu quero trabalhar. Eu sou médico. Está no filme isso também. Mas ele nem chegou a conversar com a irmã a esse respeito. Aquela outra senhora já deu para ele as respostas. Eu sempre dizia assim, quando eu estava lendo as obras dele, André Luiz, tu não é médico, tu é repórter. Porque tudo que ele foi aprendendo, ele foi passando para nós. E se tu for coerente, tudo que ele passou para nós nas obras dele, explica o que é o espiritismo, o que é a vida, a verdadeira vida. Nós estamos aqui nessa passagem, na escola da vida. Continuando aqui, quando tudo parece perdido, obscuro, é nesta hora que a fé é importante. Há muitos anos atrás, eu estava no Brasil, tinha uma mãe que estava com um filho, ele tinha 12 anos, mal no hospital. Fizeram 2 cirurgias e ele estava
correndo risco de vida, os médicos, olha, o que podia ser feito já foi feito. Ela procurou casas de religiões, mandou fazer trabalho, mandou fazer um monte de coisa e a criança ali, cada vez piorando. Um dia, conversando com ela, eu disse para ela, tu vai na igreja? Ah, eu vou na igreja, faço promessa de atravessar a igreja, até já paguei promessa antes de receber a bênção. Tu faz oração? Ah, eu rezo todo dia, Pai, canso de rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Digo, se eu perguntar para ti qual é o segundo parágrafo do Pai Nosso, tu sabe me dizer? Não, eu tenho que falar desde o início. Eu digo, tá, tu é decorada. Tu me lembra o tempo que eu estava na escola que a gente tinha que decorar um texto e tu tinha que dizer exatamente como estava no livro. Não. Se tu está no quarto sozinha com o teu filho, tu não precisa te ajoelhar em milho, nada. Senta e conversa com Jesus. Conversa com Maria, que é mãe, que perdeu um filho sem ele ter feito nada. Confia no Jesus. Ele vai te ouvir. Pode ter certeza. Ah, mas eu já fiz. Eu vou sair daqui. Se tu quiser, eu faço oração contigo. Mas acho que essa primeira oração tu tem que fazer do teu coração. Tu não precisa rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus Pai, para conversar com Deus, com Jesus. Eu saí do quarto, fui lá na lancheria, fui tomar um café e deixei ela. Quando eu voltei, ela estava chorando, desesperadamente, porque o menino parou de gemer e ela estava achando que ele ia morrer. Aí ela se abraçou em mim, chorando. Meu Deus, ele está morrendo, porque agora ele não está nem gemendo mais. Digo, chama o médico, então, chama a enfermeira. Eu olhei para o aparelho, assim, estava com os sinais dele, estavam bons. Mas, quem sou eu para dizer isso para ela primeiro, né? Veio a enfermeira-chefe. O que foi? Ele estava mal, né? Meu filho parou de gemer. Eu acho que ele está morrendo, porque ele não abre os olhos. A enfermeira olhou a pressão dele, olhou para... Não, ele está dormindo. Não! Aí ela ficou mais desesperada ainda. Ela começou a gritar. Eu digo, tu vai acordar o teu filho agora que ele está descansando? Aí eu já estava brava com ela, sabe? Eu digo, para. Agora tu vai fechar a tua boquinha e vai deixar o teu coração falar e agradece a Jesus, a Deus e ao anjo da guarda dessa criança. Minha mãe me disse sempre que quando a gente é criança, o nosso anjo da guarda está sempre com as asas abertas nos protegendo. Teu filho recebeu essa bênção do anjo da guarda dele, um espírito amigo. Bom, te resumindo, uma semana a criança estava em casa, os médicos ficaram assim surpresos da melhora dele, né? Então, quando a gente está num momento difícil, a fé é a coisa mais importante. Eu sei que, às vezes, falar de fé, as pessoas... eu ontem fui fazer um atendimento, a pessoa disse, mas eu tenho fé. Eu digo, tu faz oração? Não. Faz o evangelho? Não sei, é muito complicado. O que é o evangelho? Uma vez por semana, tu guardar 20 minutos. Tu abrir um evangelho, uma Bíblia, um dos livros do... Outro não tem, tá? Eu não tenho Bíblia, não tenho... Mas não tem hoje em dia quem não tem um computador, um laptop. Senta e lê um parágrafo e eleva o teu pensamento. Aqui, olha só que interessante esse segmento. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita. Igualmente, a confiança deve ser utilizada na hora adequada. O meu dirigente do Brasil, ele era muito exigente. Quando eu levei 5 ou 6 anos para poder ele me aceitar na casa deles. Eu morava numa cidade próxima,
Mas eu estava casada e os estudos e os trabalhos mediúnicos terminavam às 9. Eu levaria 2 horas para chegar em casa, de ônibus. O meu marido jamais me levaria de carro, porque ele só acreditava em Santo Antônio. E eu queria trabalhar lá. Bom, o ladrão entrou na minha casa, roubou um monte de coisa, mas os ouro dele que estava na imagem de Santo Antônio, eles não tocaram. Eu digo, oh, meu Deus, Santo Antônio segurou. Mas tudo bem, era a fé dele. E ele disse assim, tu não é obrigado a ser espírita. Nem religião nenhuma. Nós procuramos uma religião pelo nosso coração. Tu não assume um compromisso comigo que dirijo essa casa. Tu assume um compromisso com a espiritualidade maior e com Jesus. A espiritualidade precisa de nós encarnados pela nossa energia animalizada. Que aí existe o laboratório espiritual que eles utilizam nossa energia com a energia espiritual dos médicos, dos amigos, para curar as pessoas. A pessoa que está sendo dirigida, essa energia vai conseguir o que ela deseja se ela tiver esta fé, a confiança. Ela não precisa ficar, ai meu Deus, agora vai dar certo porque a fulana e o Beltrano estão fazendo. Não. A fulana e o Beltrano estão sendo canais transmissores da energia animalizada, porque nós estamos vivendo no planeta. E Jesus e a espiritualidade maior jamais vai interferir no andamento do material. O milagre existe? Não. Quem faz a grande realização é a nossa confiança na espiritualidade maior, em Jesus, em Maria, em Bezerra, em Francisco, enfim. A hora adequada. Vamos esperar a hora adequada chegar através da dor, do suplício? O meu dirigente dizia assim, se tu te programou para vir na casa espírita, tu vai trabalhar segunda e terça. Segunda da 1 às 8 da noite. Terça, das 7 da noite às 9 da noite é o mediúnico. 1 hora de estudo e 1 hora de mediúnico. Se chover, tu vai faltar? Se tiver muito frio, tu vai faltar? Se tiver muito calor, tu vai faltar? Para e pensa, não responde agora. Agora, pode estar frio, calor, chovendo. Se tu for convidado para um churrasco, para um casamento ou para uma festa onde vai correr tudo livremente, nada vai te impedir de ir a essa festa. Quando tu aceita a doutrina ou a religião que tu quiser processar, ela tem que vir do teu coração, independente do que o tempo tiver lá fora. Passaram-se os anos, eu cheguei na casa dele, uma vez por ano eu fazia uma consulta, porque lá ele fazia uma visualização, ele é clarividente. Aí eu passava por lá e ele dizia para mim, sempre assim, Marlene, tem que trabalhar. Aí depois da terceira ou quarta vez eu me irritei com ele e disse, seu Benê, o senhor sabe o que eu faço na casa espírita. Se eu não faço mais é porque não tem espaço. Ele é alemão, sabe? Alemão não ri muito, não brinca que nem a gente que é brasileiro, né? Ele deu um meio sorrisinho e disse assim, tu quer trabalhar conosco? Eu já tinha me separado, já estava morando perto. Até fiquei surpresa, porque era o meu sonho de consumo aprender com eles, né? Sim. Tá. Isso era em setembro. Novembro, dezembro. Final de setembro, início de outubro. Eu e a minha filha. Minha filha era pequenininha, tinha 9 anos. Ele disse, tu não pode faltar... Claro, cada situação é uma situação. Vocês não podem faltar. Me apresentou as regras. Tá. Tu só vai saber se tu vai ficar trabalhando na casa em março, quando nós voltarmos do período de férias. Continuei trabalhando,
Ele passava, fazia visualização, eu podia trabalhar no passe. A minha filha começou na evangelização. Um ano depois ela era evangelizadora. Com 10 anos ela era evangelizadora. E um dia ela estava queimando em febre, na segunda-feira, e eu digo, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí meu protetor disse, vai. Sabe o que é uma mãe deixar uma filha sozinha em casa, com 39 de febre? Eu fui. Quando eu estou no ônibus, chegando perto do centro espírita, eu liguei para minha filha. Né? Como é que tu tá, Karina? Porque eu ia chegar lá, pedir para o seu Benê fazer uma radiação. Ela disse, mãe, eu estou sem febre nenhuma. Já estou aqui no computador fazendo um estudo de inglês. Acredita? Porque eu fui com confiança também. Depois, anos mais tarde, aqui em Londres, que eu vi o filme do Bezerra, fiquei com uma vergonha que só eu sei. Quando ele estava cuidando do filho dele, ele disse, Senhor, entregue meu filho em tuas mãos. De verdade, isso acontece. Quando tu tenha a confiança. A confiança não é aquela fé desesperada que tu diz, eu confio, é um sentimento. Aí, dando seguimento aqui, né? Ninguém se preocupa com nada quando tudo está bem. E vive momentos felizes. Qual é a época da vida que a gente agradece pela vida? Só depois de uma tragédia que corre tudo bem. Nós estamos vivendo um momento, não é um privilégio da Inglaterra, é do mundo. Essa pandemia, fazer uma pergunta que eu me faço sempre. Bendita pandemia. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? É a pergunta que eu me faço. Eu tive Covid no início. Fiquei mal, mas eu não perdi a confiança. Aí, quando eu achei que eu ia desencarnar, eu fiz uma... Chamei, eu tenho ali aqui atrás, o doutor Bezerra. Eu disse, doutor Bezerra, bem assim, ó, eu não, a minha oração foi mais ou menos essa. Doutor Bezerra de Menezes, eu sei que o senhor está bem assim. Eu sei que o senhor deve estar super ocupado cuidando das pessoas. O senhor tem uma falange muito grande, mas eu creio que dificilmente alguém vai estar disponível. Mas eu queria um favorzinho seu. Eu estou aqui, já estou sentindo que eu estou me desprendendo da matéria. Não tinha medo, estava em paz. Eu disse, eu gostaria que tivesse alguém aqui rapidamente para dizer para mim se eu sigo em frente, se eu vou para a esquerda ou para a direita. Olha que coisa bem infantil, né? E fechei meus olhos, agradeci 5 minutos, nem tanto. Eu estava sentado mesmo aqui, recostado. Eu senti tipo uma sonolência, uma dormência. Eu acho que eu cochilei uns 5 minutos, não foi mais que isso. Né? Aquele cheiro de éter forte dentro de casa. Me levantei com dificuldade, mas já podia caminhar, antes eu não podia. Fui no quarto, fui na cozinha, fui no banheiro, aquele cheiro forte, digo, meu Deus, esses homens que estão higienizando o prédio, vão matar a velharada, eu moro num prédio de idosos. A gente foi cômico mesmo. Eu abri a porta, não tinha um cheiro de éter. Olha como a ficha custou a cair. Quando eu fechei a porta, deu um soluço assim, de agradecimento, chorei de agradecimento de Bezerra. Me desculpe. Seja o senhor ou um preposto, obrigada. No outro dia eu já estava fazendo a minha comida, fazendo as coisas. Então, aqui, ó, nos momentos felizes, cada vez que eu entro na minha casa, eu agradeço a Deus, a Jesus e a Bezerra de Menezes pela casa que eu tenho, pela minha comida, pela minha cama. Então, aí, quando vem as lutas, a gente tem que usar essa mesma confiança. Obrigada, Senhor. É uma prova que eu vou vencer, eu vou passar nessa prova. O crescimento que nos atinge e que a gente fica baqueando, aí vem aquela vozinha lá dentro de nós, porque a chama divina está aqui, ó.
na nossa mente, é os 2 focos de luz, e no nosso coração. Buscar confiança. A fé é confiança. É confiança. Se acontecer o pior, é uma lição. Nós estamos na escola da vida. Eu não gosto de falar muito de karma da vida passada, porque, graças a Deus, a gente não precisa saber da vida passada. É só ver onde é que estão as nossas dificuldades de hoje, que a gente vai descobrir aonde está a fraqueza. Aí, para concluir aqui, os obstáculos virão até que nós aprendamos a nos educar e vencer serenamente com as lições recebidas. Eu achei esta frase fantástica. Olha só, eu escrevi até aqui num caderninho do lado, porque eu não estou enxergando os livrinhos de longe. Os obstáculos virão, sempre, até que nós aprendamos a nos educar e vencer serenamente com as lições recebidas. Então, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, obrigada, Senhor, porque eu estou vencendo. Quem teve, quem pegou o vírus, quem conseguiu superar, quem não pegou, graças a Deus, é por merecimento. As pessoas que partiram e que ainda irão partir em função desta pandemia, todas elas foram abençoadas. Eu fico imaginando se tivesse estourado uma guerra, aonde seria... Eu tenho um amigo meu, ele é cego, ele disse assim, Marlene, está morando no lugar certo. O meu apartamento é no térreo, mas ele tem assim 2 metros de altura para a rua. Ele diz assim, se soltarem uma bomba atômica aqui na Inglaterra, tu não vai ser atingida porque ela não desce. As ondas magnéticas delas são no alto. Assim, se eu ver que a coisa vai estourar, eu vou me esconder no teu apartamento. Mas é melhor essa pandemia do que uma guerra, onde realmente falta comida, falta água, falta luz. Vocês já imaginaram, eu já imaginei, o que é viver sem uma televisão, sem um telefone, sem a luz, ou sem uma água na nossa torneira, uma água quente. No inverno londrino, nós não termos um aquecedor. A pandemia, ela veio para nos ensinar a respeitar o ser humano, a respeitar os nossos limites, mas principalmente a respeitar o nosso próximo. Porque se eu estou infectada e eu saio pela rua, eu estou contaminando quantas pessoas? Eu sou responsável por isso, um dia eu vou responder. E a doutrina nos traz essa paz, esse conhecimento, essa tranquilidade, esse amor no coração. Então nós estamos vencendo os obstáculos. Estou vendo, nunca imaginei, eu achei até que eu não ia ter netos, eu tenho 6 netos. Eu sou privilegiada, gente. Quando o Bezerra de Menezes me convocou, eu me senti assim, muito pequena, mas eu vesti a camiseta, como tu, Alexandre, como os trabalhadores do Bezerra, como tanta gente aí. Nós não estamos inventando uma doutrina nova. Nós estamos falando do que Jesus falou lá atrás, e nós ainda não aprendemos. E se tu prestar atenção no Evangelho, e nessas obras do Emmanuel, é simples, é muito simples. Então, olha, eu ocupei o teu tempo. Aqui eu só abri a esmo aqui, tem aqui, para quem quiser estudar em casa um pouquinho. Capítulo 114, as cartas do Cristo. O Cristo, ele não escreveu nada. A única coisa que a gente sabe é que ele estava com uma varinha na mão, acocado, rodeado de pessoas, ele desenhou um peixe. O que o peixe significa? Fartura e prosperidade. Ele produz, ele se reproduz abundantemente. Tanto que quando ele estava na montanha,
deram para ele uma cestinha com uns pãezinhos e uns peixinhos. Eu acho aquela passagem maravilhosa. Um dia eu estava vendo um filme que ele estava falando lá e tinha uma imagem dele. Quando eu faço uma oração que eu me lembro, assim, que começo a pedir para ele por algumas pessoas, vem essa imagem que tu não consegue ver o rosto do Cristo, mas tu consegue ver aquela imagem imponente e simples ao mesmo tempo. Né? Quer fazer? Não vai? Vocês não me interromperam nenhuma vez, não dei tempo, né? Um comentário, alguma coisa. Tá tudo anotado aqui. Uma delícia de escutar. Fico aqui até meia-noite de amanhã. Então, assim, ó, fiquem na memória com a última frase. Os obstáculos virão até que nós aprendamos a nos educar e vencer serenamente com as lições recebidas. Quando a dor é muito grande, seja na área que for, só uma coisa nos alivia o coração: a confiança em Jesus, em Deus. Quando eu faço a abertura do Bezerra de Menezes, quem já foi lá e eu acho assim, que todo mundo devia fazer uma coisa parecida, cada um do seu jeito. Eu visualizo Jesus na sua figura imponente. Eu não vejo o rosto de um homem, eu vejo o vulto e da sua mente e do seu peito aquelas luzes crísticas nas cores do arco-íris, só que brilhantes, cintilantes, descendo sobre a terra e sobre o nosso coronário. Tu sente um calor gostoso descer no teu corpo que realinha os nossos chakras. E aí eu tenho a certeza absoluta que por mais só que eu esteja, ele vai estar comigo. Então, esta luz divina está aqui, ó, à nossa disposição. É que nem a lâmpada da nossa casa. O evangelho é fundamental na nossa vida. Uma vez por semana, 15, 20 minutos, faz uma oração, mas eu não sei fazer oração. Conversa com Jesus, Jesus me ajuda, eu quero aprender. Já é, se tu falar isso para ele, ou para o teu anjo da guarda, tu vai conseguir. Ele vai te ouvir. Me ajuda, eu quero compreender. Eu quero que meus filhos se deem bem, eu quero a saúde da minha família. A não ser que seja uma coisa muito cara, que nem diz na frase anterior, né? Quando vêm as lutas necessárias para o nosso crescimento, quanto mais nós nos debatermos nos momentos difíceis, mais dolorido fica. Quando vem a dor e os problemas, vamos serenar. Como é que eu vou agir para sair desta situação? Serena. Ai, o coração acelera. Não, para um pouquinho. Ansiosa, eu não consigo nada. O exemplo é quando tu vai fazer um bolo. Se tu botar tudo num bolo, botar e mexer, né, ligeirinho, botar no forno, vai sair uma porcaria. Então tu vai botar os ovos, o açúcar, tu vai bater, depois tu vai misturar a farinha, tu vai misturar o leite devagar. A última coisa que tu coloca é o fermento. O forno já está pré-aquecido, alguns não precisam aquecer. É um processo. Então, nos nossos momentos de desafios, não vamos já pedir a misericórdia para que o caso se resolva agora. Tudo é um processo. Uma doença física, quando ela aparece no físico, que ela se manifesta, ela já está agindo silenciosamente no nosso organismo. Uma obsessão, eles vão nos cercando, eles vão vendo, Marlene é ambiciosa, eu vou facilitar a vida dela na ambição. Ela é orgulhosa, ela é vaidosa,
até se instalar a obsessão propriamente dita. Como é que tu vai resolver um problema de obsessão além de buscar uma casa para te tomar o passe, tu ganhar uma palavra amiga, ouvir alguma palestra edificante? É quando tu pensar no teu obsessor como um professor. Que Jesus tome conta e conduza ele para um local adequado ao seu estágio evolutivo. Então, não é difícil. Quando tu está vivendo um momento de dor, de sofrimento, é difícil. Naquele momento, se tu não parar para raciocinar. Vai e lava a cabeça na água fria. Só faz de conta. Eu estou dizendo assim, refresca a cabeça. Para um pouquinho. Estou vivendo tal situação. O que eu posso fazer para melhorar? Um passo de cada vez. Tu não sobe uma escada num salto só. Tu sobe degrau por degrau. Tudo na vida é assim. Olha Jesus, o exemplo do nosso mestre amado. Ele foi anunciado, eu acho que por 2000 anos ou mais, que viria o Salvador. E ele nos disse, quando ele estava conversando quando ele disse, né, que ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. Aí, como é o nome do cidadão que estava conversando com ele? Não era um apóstolo, era um que depois se tornou um trabalhador, Bom, não me lembro agora. Ele disse, mas senhor, eu já sou um velho, como é que eu vou entrar para a barriga da minha mãe? Nicodemo. Nicodemo, isso mesmo. Aí ele já estava falando da reencarnação, aí ele disse assim, se vós não entendeis o que eu estou dizendo agora, não posso vos falar de outras coisas. Eu lhes enviarei o Consolador prometido. E ele veio para nós. Quantos anos depois? 1660 anos depois começou a ser escrito o Consolador. A doutrina espírita não é uma religião. É ciência e filosofia. Se torna uma religião pela nossa melhora moral. Tem um livro do que ele é também do Bezerra, Esculpindo o Próprio Destino, se não me engano, foi André Luiz Ruiz que escreveu, que conta 4 histórias maravilhosas. Eu aconselho as pessoas a lerem esse livro. Então, assim, meu primeiro livro da minha biblioteca, que é um livro que eu agora nem empresto, mas eu comprei uns 30 e já perdi os 30. Agora eu comprei um que não empresto mais, que é Paulo Estevam. E Esculpindo o Próprio Destino. É uma trilogia, mas o Esculpindo o Próprio Destino, o Bezerra dá uma descrição assim, ó, que é um mapa de como devemos proceder sem aquela coisa mística. Oh, meu Deus, uma casa espírita não pode ter uma música. Uma casa espírita deve ter. O Chico não psicografava se não tivesse música. Ele sempre pedia, na própria Pinga Fogo, quando ele foi psicografar, ele pediu que colocasse, que é melhor do que um som de uma Ave Maria, o som da prece de Cáritas, um salmo, da oração de Francisco de Assis. Gente, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de falar demais, mas o que eu digo assim, ó, confia. Eu queria deixar assim, no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo, e aqueles que ainda vão ver. Confia no Mestre. Confia no teu anjo, ele está aqui, o teu anjo protetor, o teu guia espiritual, como tu quiser chamar ele, ou ela. Não importa. Me ajuda. Sabe, quando tu fala, me ajuda, eles têm prazer em te ajudar. Mas não peça coisa pronta. Vai, caminha junto, porque ele vai estar do teu lado. Tem uma oração que chama-se Pegadas na Areia.
que ele está caminhando na beira da praia, tá, daqui um pouco ele vê só uma pegada na areia num momento difícil da vida dele. E ele diz, Senhor, nos meus piores momentos não estavas comigo. Aí Jesus responde, neste momento, meu filho, eu te carreguei no colo. E é exatamente o que acontece. Então, vamos guardar isso no nosso coração. A nossa vida vai ser mais serena. A nossa relação com nossos maridos, com a nossa esposa vai ficar melhor. A relação com os nossos filhos, os nossos amigos. Olha só a nossa relação com Alexandre e Dani. Foi tão bonita desde a primeira vez que a gente se viu. É de outra vida, né? Com certeza. Que bom que a gente se reencontrou. Graças a Deus. Que bom que a gente tem o mesmo ideal. Né, Dani? Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe e continuem fazendo esse trabalho bonito aí na tua cidade. E vamos continuar levando a palavra do Mestre Jesus a todos os corações necessitados. Eternamente grata por esse momento. Obrigada. Ô Marlene, eu tenho aqui uma lista que eu botei aqui em 85 slides para fazer umas perguntinhas, mas eu vou passar a palavra antes. Não, tu faz poucas perguntas, Alexandre. Não, olha, só tenho 3 comentários a fazer aqui. Vamos ver. Mas eu vou dar a palavra para quem quiser falar antes. Dani, você tem alguma coisa para comentar? Em primeiro lugar, Marlene, mais uma vez, muito obrigada. É sempre uma alegria escutar a tua voz doce falando daquele que nos ama sempre, né? Que nos Com ensina. certeza. Muito obrigada, viu? Para nós Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada a vocês dois. Eu tenho que aprender. E uma coisa, assim, eu fiquei refletindo, né, quando tu falou na questão da fé, né, o quão importante, porque uma coisa bem lembrada, né, Marlene, a fé é um sentimento. E sentimento a gente constrói. É verdade. E a gente constrói como? Com esforço, né? É a gente estudando, é a gente se dando conta, aprendendo e nos colocando na experiência. É claro que quando uma situação mais desafiadora aparecer, a gente vai meio que balançar, mas a gente se segura na nossa meta, né? A meta da confiança, né? Com certeza. E outra coisa que também eu fiquei pensando é que se tudo que acontece pra gente, como a gente tem a permissão de Deus, só coisas boas acontecem para nós. Né? Com certeza. Mesmo que num primeiro instante a gente acha que aquilo é ruim. Né? Alguma coisa a gente está para aprender. Né? Está sendo convidado para aprender, para desenvolver. Né? Então, era isso que eu queria comentar. Eu agradeço pelas considerações. Eu vou fazer um comentário porque... Desculpa, Marlene. Não, tudo bem. Não, tá certo. Eu estava agradecendo a Dani pelo carinho, pelo amor que ela tem pela gente, pelo grupo. É mútuo, né? Eu queria fazer um comentário, até vai ficar mais fácil, porque a Dani já comentou, né? Tem uma história, eu não me lembro de onde é essa história, mas que o Espírito encarnou com o compromisso na mediunidade e estava colocando os pés pelas mãos. Então, um belo dia, ele estava num bar, num lugar qualquer, foi para esse lugar socializar, né? E eu não me lembro se é André Luiz, eu não me lembro, você vai lembrar já. Que o benfeitor vai lá, toca no coração dele e desencarna na hora para não se comprometer mais. Né? E aí eu anotei aqui, né? Quando você comentou se aconteceu o pior. A gente às vezes acha que é o pior, né? E na verdade é o melhor que pode acontecer para a gente em muitas situações, porque Deus é amor e misericórdia, né? Então, se não fosse misericórdia, eu não estaria encarnado aqui hoje, certamente, porque com a quantidade de débitos que eu tenho, eu não ia encarnar nunca mais, né? Ficar ardendo no fogo no inferno, eternamente. E você comentou uma coisa que eu me lembrei de uma música do Padre Zezinho, que o nome da música é Amar como Jesus Amou. E aí ele tem um refrão que fala assim, né?
Um menino pergunta, né, o que é preciso para ser feliz? Aí ele responde: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. E aí eu me lembro que teve uma hora que você comentou que às vezes a gente acha que a vida está muito difícil, né? Todo mundo, né? Eu tenho esses momentos assim de segunda a sexta. Então, não é... Às vezes fica mesmo, né? E aí a gente pensa assim, nossa, esse fardo está muito pesado. Aí alguém comentou isso, né? Se a gente acha que o fardo está muito pesado, e se Jesus disse que o jugo dele é leve e que o fardo... Não, o jugo é suave e o fardo é leve, ou a gente está carregando o fardo de alguém, ou a gente não está carregando com Jesus. É verdade, é verdade. Né? E É verdade. é a hora da gente parar e falar assim, onde está a minha fé? Ali é o tempo, é o instante de confiança. Para a gente reacender isso. Porque é fácil, é um exercício. Como a gente está na escola da vida, esse momento, quando tu falou no livro da Alcione, né? Quando ela estava cuidando de um menino. Não, quando ela estava cuidando da mãe, é isso, eu não estou confundindo a história, né? Que a mãe estava muito doente, que o pai dela tinha abandonado, e tinha um menino que também tinha problema. Te lembra quando ele era aleijado, né? Ou estou confundindo as histórias? Olha, eu não sei, eu não me lembro de cabeça, porque na verdade eu nunca li esse livro, eu só sei a história dele. É o livro Renúncia, do Emmanuel. Renúncia. Mas, se eu não me engano, tinha um menino que, quando ele desencarnou, ele tinha um problema na perna e no braço. Ele desencarnou, ele já desencarnou com o perispírito dele completo. E a Alcione, ela foi um exemplo de fé e de amor. Eu fiquei, sabe que eu me lembro de umas palavras do Bezerra, quando o Bezerra diz assim, ó, quando acontece uma tragédia, um crime, a gente fica morrendo de pena do que o vítima e morrendo de ódio do agressor. Aí ele pergunta, chega a doer na alma quando eu lembro disso, quem é que merece mais oração? O culpado. Ele está perdido. Ele perdeu completamente a noção dos valores da vida, desse tesouro que nós temos. A depressão, todos nós já passamos por momentos de depressão. Semana passada passou um dia assim, eu dormi mal à noite, estava preocupado com uma pessoa. De manhã não abri a cortina da sala, vim aqui para a sala, deitei no sofá e estava ali. Eu digo, meu Deus, não posso fazer nada. Eu queria, sabe quando chega uma hora que tu quer ir lá e resolver para a pessoa? Aí o amigo espiritual chegou e disse assim, para aí um pouquinho, tu já fez o que deveria fazer. Agora a caminhada é dela. Nós estamos ajudando. E aí veio aquela pergunta assim que eu senti na alma. Tu vai ficar aí sem fazer nada? Alexandre, eu me levantei, abri a cortina, passei um batom, botei um salto alto na rua. Digo, não, depressão minha. E já saí, já recebi um telefonema, já fui falar com outras pessoas. Nós não podemos nos entregar nesse momento de dor, de sofrimento, e fazer oração para aquele que está sofrendo ou para aquele que causou a nossa dor. A gente diz assim, é muito comum que alguém nos faz alguma coisa errada. Não vou fazer nada, Deus vai tomar conta. Tu já está desejando mal porque está desejando que Deus vai castigar ele ou ela. Não, ela que siga o caminho dela. Eu te perdoo, mas Deus é justo. Meu Deus do céu. Então,
Alguém tem mais algum comentário a fazer? Eu acho que não, né? Bom, então, eu vou, antes de eu terminar aqui o nosso live no Facebook, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Marlene, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, pelo seu carinho, por tudo de bom e maravilhoso que você proporciona, sempre com esse sorriso cativante, com essa alma generosa. E, bom, agradecer mais uma vez. E anunciar que na semana que vem, no sábado que vem, teremos o Simão Pedro falando sobre os falsos profetas. Então, para quem está aí no Facebook, live no Facebook com a gente, boa tarde e até a próxima, se Deus quiser.